Eu gostaria de ler com vocês então o Salmo de número 2, Salmo de Davi, que diz assim: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: Façamos em pedaço as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono dos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, Senhor, em nome de Cristo Jesus, eu peço a Tua graça, Senhor, que o Teu Espírito, por favor, me ajude a expor a Tua palavra nessa noite, que eu possa ser compreendido, Senhor, nas minhas palavras e que o Teu nome seja honrado e glorificado, Senhor, através desse salmo. Glorifica o Teu nome, glorifica o nome do Teu Filho, revela os Teus atributos, Senhor, revela a Tua natureza, a Tua pessoa por meio dessa palavra, que possamos sair daqui entendendo ainda mais o Senhor Deus das Escrituras. Que possamos então assim, Senhor, glorificar o Teu nome com exatidão, com inteligência, com coerência, sabendo a quem nós estamos servindo. Por favor, Pai, essa é a minha oração, edifica os Teus filhos, a Tua igreja, através da Tua palavra, por favor, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um grande salmo. Salmo de Davi. O salmo número 2 é o salmo mais citado no Novo Testamento. Pelo menos 18 vezes ele é citado. Nós temos aqui um salmo em que, obviamente, ele tem o seu cumprimento próximo, ou que nós chamamos de cumprimento pontual, que era o cumprimento que aconteceu nos dias do rei Davi, obviamente. Esse salmo era um salmo lido quando um rei tomava posse do seu reinado no tempo de Israel. Mas nós temos aqui também um cumprimento distante, que os teólogos chamam de cumprimento escatológico. Esse salmo ele é chamado de salmo messiânico. Obviamente, nós já entendemos pela uma simples leitura que este salmo está fazendo menção de Jesus. Os salmos são extremamente importantes. O próprio Senhor Jesus reconhece lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44, que a lei, os profetas e os salmos falam acerca dele. James Boyce, um americano, um pastor presbiteriano falecido,
ele vai dizer que se existe um salmo messiânico, este é o salmo número 2. Escatologicamente, ele está falando aqui de Cristo como o Messias, o Rei dos Reis, o soberano Senhor, aquele Rei que recebeu essa atribuição do seu próprio Pai, esse Rei que domina sobre todas as coisas e que um dia então virá e cumprirá todo o juízo decretado pelo seu Pai. Esta obra maravilhosa de Davi, ele pinta um quadro. Eu diria que esse retrato que Davi está pintando, essa obra-prima que ele escreve, eu poderia separá-la pelo menos em 4 atos, em 4 cenas. Se nós olharmos para o Salmo número 2, nós veremos que ele é particionado em 4 temas. Nós encontramos aqui 4 narrativas. Cada narrativa é constituída por 3 versículos. Se nós olharmos, por exemplo, o versículo 1 ao 3, nós vamos encontrar a primeira cena, o primeiro ato. Nós vamos encontrar aqui a narrativa feita pelos homens, a narrativa feita pelas nações. E essa narrativa demonstra um momento de rebelião, de anarquia, uma anarquia extremamente aberta contra Deus por parte da raça humana. Nós encontramos então um segundo ato, uma segunda cena, que é a voz do Senhor agora. É o Senhor que está falando. Do versículo 1 ao 6, é a voz do próprio Deus que ressoa dos céus, falando acerca da sua indignação e da sua resposta contra a anarquia dos homens. E aí nós entramos numa terceira cena, no terceiro ato, que então nós entendemos é a voz do próprio ungido de Deus, o Filho de Deus, a voz de Jesus Cristo, representando aí então o legado, a herança que ele recebe do Pai e da sua autoridade sobre essas nações que estão em rebeldia. E no último ato desse salmo, que nós encontramos do versículo 10 ao 12, me parece por inferência que aí eu estou ouvindo a voz da terceira pessoa da Trindade, porque é um chamado, um convite ao arrependimento, à adoração e à honra que deve ser dada ao Filho de Deus. Vamos ao primeiro ato. Eu quero ir direto ao ponto para que a gente chegue ao fim deste salmo. Eu disse que o primeiro ato representa a voz das nações, a rebelião aberta da humanidade contra Deus. Versículo 1 diz o seguinte: por que se amotinam? Ou por que se enfurecem? Algumas versões vão dizer. As nações e os povos tramam em vão? Aqui está uma pergunta. Os reis da terra, versículo 2, tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, versículo 3, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Interessante que a voz da nação, a voz dos povos, irmãos, fica muito claro aqui um motim. Nós vemos aqui as nações se unindo e tramando. Entendo aqui uma conspiração global. É por isso que Davi usa o termo nações no plural. Parece que ele está visualizando um grande exército, um exército formado por todas as nações e povos. Há um tumulto aqui, cheio de ruído e barulho.
No entanto, não é um tumulto bagunçado. Há um motim aqui muito bem organizado e planejado. Isso significa que um motim, ele é um ato premeditado. No meio desses amotinados e enfurecidos, não há ninguém desinformado aqui ou ignorante. Todos estão ali tramando, se enfurecendo contra Deus, de uma forma muito bem consciente. Esse grupo que está aqui se amotinando contra Deus, estão sabendo exatamente o que estão fazendo. Não há ignorantes aqui. E o texto vai dizer que essas nações e esses povos, representando aqui então a totalidade da humanidade, eles estão tramando contra Deus. Por que tramam? Há uma indagação na pergunta. Por que tramam essas pessoas? A palavra tramar aqui, em algumas versões vai dizer imaginam. Por que as pessoas estão imaginando em vão contra Deus? O interessante é, irmãos, que esse verbo imaginar ou tramar, que começa na mente dessas pessoas, é o mesmo verbo utilizado no Salmo número 1. Interessante que no Salmo número 1, o verbo meditar ou o verbo tramar, imaginar, está associada ao homem que é feliz, ao servo de Deus que medita na lei de Deus de dia e de noite. É o mesmo verbo. O interessante é que um homem que pertence a Deus tem o seu prazer em meditar na lei de Deus. No entanto, essas nações estão meditando, tramando contra Deus. Estão em seus pensamentos maquinando uma estratégia. E nós vamos entender aqui qual é essa estratégia. E você vai entender que esse retrato pintado por Davi é o retrato de toda a história da humanidade, desde o Jardim do Éden, passando por todas as gerações. E aquela resolução na mente torna-se agora uma resolução prática. Eles maquinam e verbalizam com os seus lábios qual é as suas intenções. No entanto, o texto vai dizer que eles estão maquinando em vão. Por isso a interrogação, por isso a indagação. O salmista está entendendo que toda a trama aqui, por mais bem arquitetada, por mais bem planejada, queridos irmãos, toda a trama, toda a conspiração contra Deus por parte das suas criaturas será assim uma trama fútil e inútil. Por que tramam em vão? E ele vai dizer que os reis da terra e os governantes tomam essa posição. Não somente os povos, mas essa trama começa pelos líderes dessas nações, os reis dessas nações, os governantes, ou seja, os guias, os seus líderes, os seus estadistas, que influenciam o povo com os seus pensamentos de conspiração. E não é assim que acontece? Os povos não são manipulados por mentes pensantes, e essas mentes geralmente são os seus líderes, os seus governantes. E diz o texto que os reis da terra e os seus governantes estão conspirando, e preste atenção, unidos contra o Senhor,
unidos contra o seu ungido. Queridos irmãos, nós divergimos em muitas coisas. Como povo, como nação, o mundo é pautado por divergências. O mundo é fragmentado por divisões. Nós somos divididos na política, na economia e até mesmo na religião. O mundo é fragmentado por pensamentos, por divergências de pensamentos. No entanto, meus queridos irmãos, há uma causa comum, há uma intenção comum entre todas as nações e povos. Há uma intenção aqui que é compartilhada por todos. Os governos podem discordar em muitas coisas, mas há uma causa comum aqui que é compartilhada por toda a humanidade. E que causa é essa? Todos lutam unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. É interessante, irmãos, que contra Deus e contra o seu evangelho, que contra Cristo, a humanidade se une e contribui para que isso aconteça. Porque eles estão consultando um ao outro. Como podemos criar uma oposição contra Deus? Eles estão intimamente ligados nessa oposição. Esse rechaço contra Deus, essa resistência, essa oposição contra Cristo, ela se torna evidente em toda a história da humanidade. Em toda a história da humanidade. E é interessante que, por mais que ela seja dividida, todos se unem em torno disso, em favor disso. E essa oposição contra Cristo, ela se tornou muito clara, muito visível nos tempos de Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 24 e 27, nós vemos no tempo de Roma uma sociedade dividida. Os judeus se dividiam, o governo romano se dividia. Havia os judeus, os fariseus, os saduceus, os herodianos. Havia diversidade de pensamentos. Um lutava contra o outro. O mais interessante é que quando a igreja de Cristo se une em Atos capítulo 4, e Paulo e João falam acerca da oposição que eles receberam da liderança religiosa da época, é interessante que todas essas pessoas que estavam desunidas em muitos aspectos, estavam unidas agora com um só objetivo. E que objetivo é esse? É oposição contra o ungido do Senhor. Oposição contra Cristo. E é exatamente nesse momento, em Atos 4, 24 a 27, em meio a essa situação de oposição, que uniu pessoas tão divergentes, que as pessoas, a igreja da época, ora. E o interessante é que o texto que eles citam exatamente nesse momento é Salmos número 2. É Salmos número 2. Eles sabiam exatamente que o Salmo, a profecia do Salmo número 2, estava se cumprindo ao pé da letra. Qual é a razão dessa oposição? Qual é o objetivo da humanidade conspirar contra Deus e o seu ungido? Já não é mais uma resistência silenciosa, agora é uma turba furiosa que declara e verbaliza a sua oposição. Por que há um assombro na pergunta? Meus irmãos, qual é a lógica de criar oposição contra Cristo? O versículo 3 nos dá a resposta.
O versículo 3 mostra qual é o objetivo dessa oposição, que é ridícula, que é obstinada. É por isso que eu intitulei esse sermão como uma conspiração absurda, porque ela é ilógica, é um plano absurdo, é um plano fracassado que já nasceu morto. Porque o próprio texto vai dizer que é em vão. Qual é a razão de tamanha oposição? Porque os homens odeiam a religião? Não. O homem é extremamente religioso de nascença. É porque os homens odeiam o título Deus? Não. Os homens inventam deuses para si. E ele sabe muito bem conviver com essa divindade. A religião não lhe causa incômodo, desde que ela se coadune à minha vida. Os homens gostam de serem religiosos. Qual é a razão dessa oposição? Eles vão gritar isso com toda a sua força e as suas vozes. Façamos então em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Qual é o propósito da resistência? Qual é o propósito dessa trama? É um problema moral. Não é um problema com a religião. O problema que está latente aqui é que os homens, meu irmão, não suportam a ideia de submissão. Os homens não suportam a ideia de estarem submissos a um Deus, e não somente a esse Deus, mas estar submisso ao padrão e às leis desse Deus. O homem tem um ressentimento contra a autoridade. O problema não é o nome Deus. O problema é quem é esse Deus. O problema é quais são as exigências desse Deus. O homem tem ressentimento contra a autoridade. Ele odeia estar sendo submetido a uma autoridade. É por isso que nós vivemos as crises de autoridades em nosso meio. Autoridade dos pais, autoridade na política, autoridade na escola, todas elas são desrespeitadas. Porque a natureza moral decaída do homem não deseja estar submetida a restrições, a limites. O homem deseja viver a sua liberdade de maneira rebelde. E eles estão dizendo o seguinte: vamos fazer então em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Fica óbvio aqui que eles estão dizendo, meus irmãos, que nós queremos que a autoridade dele sobre nós e as suas exigências sejam lançadas bem longe de nós. Sejam lançadas bem longe de nós. Aquilo que para nós, como crentes, nascidos de novo, aquilo para nós que é prazeroso, que traz vida, que traz felicidade. Quando nós olhamos para os mandamentos de Deus e entendemos os limites que Deus deu a nós como seus filhos, isso nos traz segurança, alegria, felicidade, crescimento, edificação. Mas para aqueles ímpios, inimigos de Deus, essas mesmas leis são vistas como correntes, como algemas, que prendem, que amarram,
que impedem a sua liberdade. E eles estão dizendo: vamos unir todas as nossas forças e lançar fora as suas correntes. Nós não queremos nos submeter a esse Deus. Irmãos, não é esse o quadro da humanidade? Sempre foi esse. Os homens estão empurrando os limites que Deus impôs. É por isso que hoje aquilo que há muito tempo atrás era visto de uma forma vergonhosa, hoje o mesmo ato é aplaudido de pé. Porque os homens estão dizendo: nós não queremos sua autoridade sobre nós. Há um conluio, há um acordo, há uma unidade entre as nações, entre os povos dessa terra, onde é dito que a lei moral de Deus é ultrapassada e opressora. O que nós precisamos agora é de liberdade ao pensamento, é de liberdade aos nossos desejos. Nunca vivemos uma sociedade tão relativista, uma sociedade encharcada e amaldiçoada por pecados feitos e realizados a céu aberto e aplaudidos de pé. Poderíamos falar aqui sobre o homossexualismo, o lesbianismo, o aborto, a sensualidade. Há uma unidade entre as nações contra Deus e o seu ungido e contra a sua lei moral. E essa rebelião que é apontada contra Deus e contra seu Filho, esse dedo apontado, essa flecha apontada ao nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo, um dia ela vai apontar para você. E não vai demorar. Se perseguiram o nosso Senhor, perseguirão a nós também. Espere oposição. Espere todo e qualquer tipo de oposição. Esperem que as pessoas se oponham a ti. Mas, todavia, mantenha firme o Evangelho de Cristo. E nós chegamos no segundo ato. Nós estamos ouvindo a voz das nações, esse tumulto, esse ruído, de pessoas muito bem conscientes do que estão fazendo, muito bem conscientes das suas expectativas, sabem o que estão fazendo, e agora nós ouvimos a voz do Pai. Nós saímos agora do ambiente terrestre, do campo terrestre, e o salmista então viaja para o campo celestial. E o versículo 4 é a voz de Deus. E o texto diz assim: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Meus irmãos, o versículo 4, versículo 5, versículo 6 mostram agora a reação desse Deus diante da oposição dessas nações. E como Deus reage? Como Deus se posiciona diante de tamanha petulância? Qual é o comportamento de Deus? Há preocupação nele? Há algum momento de
desconforto, há algum tipo de agitação no coração de Deus quando Ele olha e vê a rebeldia daquelas nações? Há uma luz vermelha, uma sirene que acende no trono de Deus, dizendo perigo. O interessante é que nós vemos um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas, nações, em polvorosa, em tumulto. O interessante é que Deus está assentado no seu trono. Não há uma centelha de agitação em Deus. Não há uma centelha de preocupação em Deus. Enquanto os homens se levantam em rebeldia contra Deus, Deus está sentado no seu trono. E aí está o grande problema daquelas nações. Deus está sentado no seu trono. E quando o salmista fala de trono, ele está falando de equidade, de justiça. O justo juiz está assentado no seu trono. Significa que Deus está ali presidindo, julgando e deliberando todas as coisas. O problema desses homens não é dizer que Deus existe. O problema desses homens é admitir que Deus está sentado no trono. Porque estar sentado no trono significa que Ele é o Senhor, como diz o Salmo. De que Ele ali preside, julga todas as coisas, decretando tudo. Os homens, irmãos, não possuem problema, ou não têm problema de admitir Deus em qualquer lugar. Mas há um problema, como diz Charles Spurgeon, o homem admitir que Deus está sentado no seu trono. E ali está o Senhor Adonai, sentado no trono, deliberando todas as coisas. O Salmo número 2 abre caminho para outros salmos falando sobre a autoridade de Deus sentado em seu trono. Salmo 103, versículo 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Ele está sentado no trono. Deus não perde controle das situações. Não há nada fora do controle de Deus. E o interessante é que Deus, ao olhar para essas nações e ao ver que elas são comparadas como um pó sobre uma balança, qual é a ação de Deus? Qual é a reação de Deus? O texto vai dizer: Ele põe-se a rir e caçoa deles. Ele se põe a rir e caçoa deles. Eu quero que você entenda aqui que o riso de Deus não é um riso de alegria ou de simpatia. Mas o riso de Deus nesse momento é um riso de ridículo, de burla, de menosprezo. Por que Deus está rindo assim? Porque essa trama arquitetada, essa conspiração é absurda. E por tamanha incoerência, por tamanho atrevimento, por esse plano ser tão descabido, por esse plano ser tão tolo, Deus o menospreza. E Ele ri diante de tal situação ao olhar a discrepância de forças que aqui existem. São homens pecadores lutando contra um Deus soberano sentado em seu trono. Paul Washer vai dizer que quem age dessa forma
age de uma forma tão irônica. Era como se um ácaro estivesse batendo a sua cabeça contra uma montanha tentando feri-la. É ilógico, é absurdo. No entanto, meus irmãos, o texto vai nos mostrar que a paciência de Deus tem limites. Que a paciência de Deus tem limites. O texto vai mostrar um dos atributos que é extremamente ignorado por muitas pessoas: a ira de Deus. Deus tem paciência com essas nações, sim, mas não se equivoque, meu irmão. Não é porque o castigo não vem de imediato, é que Deus está sendo omisso. Deus está sendo paciente. Nós olhamos certas situações e pensamos, por que Deus já não castiga essas pessoas? Deus está sendo longânimo. Deus está sendo paciente. E a paciência dele tem limites, e esse limite só Deus sabe qual é. Paulo vai nos dizer uma coisa muito séria em Romanos capítulo 2, versículo 4. Os homens não devem desprezar a bondade de Deus. A bondade de Deus deve trazer arrependimento ao homem. Mas o homem, no seu endurecimento do coração, ele debocha dessa bondade. Ele despreza essa bondade. E aí Paulo vai dizer: tolo, você está acumulando sobre si ira para o dia da vingança de Deus. Não despreze a bondade de Deus. Ela deve levar você ao arrependimento. Enquanto ela não vem, se não houver arrependimento, haverá apenas acúmulo de ira sobre a sua vida. E o texto diz que na sua ira ele os repreende. A palavra ira aqui, do hebraico, eu já falei isso para vocês, volto a repetir, é arf. Arf quer dizer bufar das narinas. Eu sempre tomo essa ilustração porque ela fica muito bem clara. Eu lembro quando eu era pequeno que eu fazia as minhas traquinagens. E quem não fez aqui, por favor, arremesse a primeira pedra. A minha mãe dava o primeiro aviso, o segundo aviso, né? Não é assim? Primeiro aviso, segundo aviso. Alguns pais chegam até o terceiro aviso. Depois do terceiro aviso, há apenas o bufar das narinas. Cheguei ao limite. E aí você sabia, a hora que chegar em casa, a cinta vai rolar. O chinelo vai rolar. E na minha época era cabo de vassoura, cinta, o que tinha na frente. Deus está bufando. As suas narinas estão bufando. Isso significa: chega. Chegamos no limite. Eu quero que você entenda que a fúria de Deus não é um descontrole. Isso é um atributo moral de Deus. É uma resolução que há em Deus contra tudo aquilo que é injusto, contra tudo aquilo que é pecaminoso. Deus não compactua com o mal, a sua natureza não lhe permite agir assim. Os seus olhos não podem ver o mal. Deus se ira contra toda a maldade. E Deus se ira também contra aqueles que praticam a maldade. Salmos capítulo 4, versículo 5. O salmista vai dizer: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça.
Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Tu odeias todos os que praticam o mal. A ira de Deus se volta a esses homens, não somente aos seus pecados, mas a eles próprios, a eles mesmos. E isso é aterrorizante aos olhos daqueles homens. Isso é aterrorizante. Hebreus capítulo 1, versículo 13, vai dizer: terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E por que isso é aterrorizante? Porque o próprio Deus os aterroriza, se contrapondo aos seus pensamentos. O que Deus fala aqui agora é contrário ao desejo daqueles homens. O texto vai dizer que Deus estabeleceu o seu rei. Os homens estavam querendo se desvencilhar da autoridade divina e Deus está dizendo: vocês não querem um rei, mas eu já decretei que há um rei sobre vocês. Há uma autoridade sobre vocês. E esse ungido a quem eu decretei, ele cumprirá todos os meus decretos, independentemente do desejo de vocês. Vocês podem se espernear, bravejar, levantar as suas vozes, as suas mãos, vocês podem gritar os vitupérios que vocês quiserem contra mim. Eu cumprirei todo o meu propósito. E eu não dependo da vontade de vocês. Há um rei em Sião, estabelecido por mim. Obviamente, o salmo aqui está falando de alguém muito maior do que Davi. Deus está falando aqui do seu ungido, do seu filho, do Cristo ressurreto, sendo exaltado a Sião celestial após a sua ressurreição. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor soberano. Meus irmãos, se eu pudesse aqui resgatar uma aplicação prática desse texto, eu diria que Deus cumprirá todos os seus propósitos, independentemente das nossas decisões. E diria mais, Deus não é democrático. Não. Deus não é um Deus democrático. A sua forma de governo não é um governo democrático, não há democracia. O governo de Deus é uma teocracia. Ele não depende de conselhos. A vontade de Deus não se define por votos. A vontade de Deus não se define pela escolha da maioria. A vontade de Deus não se define pelo um governo humano. A vontade de Deus se define segundo a sua boa vontade. Não há conselheiros diante do trono de Deus. Não há votações diante do trono de Deus, meus irmãos. Há apenas uma trindade em que expõe os seus decretos, e esses decretos serão invioláveis, indiscutíveis, e que jamais serão destruídos por homem algum. Aqui está a voz do Deus, tranquilo sim. Ele não está agitado, mas no entanto ele dá um grito de alerta dizendo: a minha ira se acende contra vocês. E de que forma Deus proclama esse decreto ou esse juízo sobre essas nações? O interessante é que quem declara esse juízo agora é o próprio Filho. Por favor, olhe lá na sua Bíblia, versículo 7.
Nós ouvimos na primeira cena a voz das nações, ouvimos na segunda cena a voz do Pai, a voz de Deus, e agora na terceira cena nós estamos ouvindo a voz do Filho. E o texto diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. A segunda pessoa da Trindade. Quem está proclamando agora o decreto de Deus? É o próprio Jesus, associado ao Pai. Não há divergência entre eles. Há um comum acordo entre a Trindade. O próprio Senhor Jesus vai dizer em João 12:49, ele vai dizer: eu não falei por mim mesmo, mas aquilo que eu falei foi o que o Pai me ordenou a dizer e a falar. E Deus está ordenando agora um decreto sobre as nações. E Ele está realizando esses decretos soberanos através do seu Filho. O seu Filho agora é o anunciador desses decretos. O interessante é que o próprio Filho agora reconhece que Ele é um filho estimado pelo Pai. Que Ele é um filho amado pelo Pai. Ele vai dizer: Ele me disse. Ele quem? O Pai dizendo ao Filho: tu és meu filho. No Novo Testamento nós ouvimos essa voz algumas outras vezes. Na transfiguração, por exemplo, no batismo de Cristo. Essa voz dizendo: eis aqui o Filho, o meu Filho, em quem eu tenho prazer. Deus se deleita no seu Filho. Deus tem prazer no seu Filho. Deus tem admiração pelo seu Filho. Deus tem um carinho inexplicável pelo seu Filho. Ele aprecia o seu Filho, porque quando ele olha para o seu Filho, ele se agrada naquilo que vê. O prazer de Deus no seu Filho lhe proporcionou receber do seu Pai toda a autoridade sobre todas as coisas. Em que momento essa autoridade acontece, Fernando? O texto continua, no próprio reconhecimento e na fala do Filho, ele dizendo: hoje te gerei. Alguém pode dizer: poxa, hoje te gerei, significa que Cristo foi criado? Significa que Cristo veio à existência em algum momento, que Deus criou Jesus? É óbvio que não. Cristo é Deus, Ele é coexistente com o Pai, Ele tem a mesma essência do Pai, Ele é Deus. O que significa hoje te gerei? É um momento, meus irmãos, o ápice, aquele ápice da nossa redenção, quando Cristo ressuscita dos mortos. E há um texto que corrobora com isso. Se você olhar, por exemplo, em Atos, por favor, abra sua Bíblia, Atos capítulo 13, versículo 32 e 33. Atos capítulo 13, versículo 32 e 33. Onde Deus cumpriu essa promessa, dizendo: hoje te gerei. O que significa a promessa desse salmo? Esse hoje faz uma referência específica na história da humanidade. É exatamente na ressurreição do nosso Senhor.
Atos 13, versículo 32 e 33, diz assim: nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos. O que foi que Deus prometeu? E que Ele cumpriu para nós? Que promessa foi essa que Ele deu aos antepassados, que Ele cumpriu para nós? Ressuscitando Jesus. E onde Deus prometeu isso? Como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. Aleluia! Glória a Deus pela ressurreição do seu Filho. Deus fez essa promessa no Salmo 2. Deus está dizendo: eu gerei o meu Filho na ressurreição. Steve Lawson vai dizer o seguinte, que a terra, como uma mulher grávida, deu à luz ao primogênito ressurreto de Deus. Jesus saiu da tumba. Aquela tumba era como se fosse um ventre. Deus estava dizendo: eu estou trazendo o meu Filho e lhe dando nova vida. E Deus gerou o seu Filho na ressurreição para quê? Para exaltá-lo acima de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 3 a 5. Deus o exaltou e Ele agora está sentado à direita da majestade nas alturas. E Ele está acima de todas as coisas. E o mesmo texto de Hebreus vai dizer, repetindo o mesmo texto de Salmos. Hebreus capítulo 1, versículo 3 a 5. Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu serei teu pai, e ele será o meu filho. O Cristo humilhado, o Cristo agora exaltado. Salmo 110, versículo 1. O Cristo que se assenta agora à direita do Pai, e Deus coloca os inimigos como estrado dos seus pés. Esse é o poder da ressurreição. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o sentar à sua direita. E agora então Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 1, versículo 20, versículo 21. E Paulo repete isso em Filipenses 2, 9 a 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Para quê, Fernando? Para que essas nações rebeldes, para aqueles que se amotinam contra Ele, para que esses agora que usam as suas línguas para proferir maldições contra Ele, um dia todas essas pessoas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Você pode glorificar a Deus, meu irmão, por isso? Esse é o Cristo que reconhece a sua autoridade que foi lhe dada pelo seu Pai, ao ponto de chegarmos na compreensão de uma promessa dada ao Pai e ao Filho. Quando o próprio Jesus reconhece dizendo: Pede-me então as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Deus está dizendo: eu estabeleço você como rei. Agora pede a mim, e eu vou dar a você todas essas nações e os confins da terra como tua propriedade. Eu estou ordenando isso, pede.
E parece que a oração de Jesus foi fundamental no seu ministério. Parece que eu vejo o cumprimento dessa proposta de Deus ao seu Filho na oração sacerdotal em que Cristo ora por todos aqueles que lhe pertenciam. Pede. E Jesus pediu ao Pai. E não há nação, não há rincão nesse mundo, meu irmão. Não há ilha mais remota que exista por qualquer oceano desse planeta que não pertença ao Senhor Jesus. Pede-me a mim até os confins da terra e eu te darei. Mas qual é o objetivo desse domínio de Cristo? Obviamente, o Senhor Jesus tem interesse de redimir rebeldes, de salvar rebeldes, assim como eu e você. Nós fazemos parte desse conjunto de amotinados, de rebeldes. E um dia esse Rei ressurreto estendeu a mão graciosa para todos nós. Mas, no entanto, Cristo agora lhe foi confiado o domínio sobre toda a tribo, nações, aldeias, etnias. Foi confiada ao domínio de Cristo, porque Ele então fará a justiça decretada por Deus sobre todas essas nações. O domínio de Cristo aqui não é só redentivo agora. O domínio de Cristo sobre as nações agora é um domínio de justiça. E o próprio Deus está reafirmando nas palavras do Filho: tu então as quebrarás. Quebrarás quem? As nações, os confins da terra, essas nações que se rebeliam contra ti. Tu as despedaçarás como um vaso de barro. E Ele fará isso com uma vara de ferro. Vara de ferro aqui, meu irmão, significa um cetro de autoridade. Um cetro de autoridade. Apocalipse 19:15 vai dizer o seguinte: da sua boca, falando de Jesus, da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele então pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O que o salmista está evocando aqui agora é a justiça de Deus através do seu ungido. Cristo despedaçará as nações com o cetro de autoridade, com uma vara de ferro. Despedaçará essas nações rebeldes que se impõem, que parecem ter algum senso, de autoridade. Ele despedaçará como um vaso de barro. Isso remete, meus irmãos, ao juízo final, onde Deus esmagará os seus inimigos. Esmagará os seus inimigos como um vaso de barro. Vaso de barro aqui significa uma característica, irmãos, de alguém indefeso, desprotegido, fragilizado. Essas nações impolutas que se acham, que se impõem, são consideradas aqui como um vasinho de barro, frágil, indefeso, desprotegido, que ao simples toque de uma vara de ferro se desfaz. Spurgeon vai dizer que quando esse último grande dia vier, o dia da justiça de Deus,
Cristo já não esperará pacientemente para derrubar os seus inimigos. Ele ganhará uma vitória completa sobre eles. Uma aplicação nesse texto. Queridos irmãos, o juízo de Deus, efetivado através do seu Filho, deve ser fontes de esperança e de alegria para todos nós. Saber que nós vivemos num mundo injusto, saber que nós vivemos situações de injustiça, saber que um dia Deus aplicará de forma cabal a sua plena e reta justiça, isso deve trazer gozo e alegria a todos nós. Esperança de que sim, um dia o governo de Deus será justo em toda a sua plenitude. E me faz lembrar também que é muito melhor agora, meu querido irmão, ser ferido pelo cajado do bom pastor. É muito melhor agora levar umas cajadadas na cabeça, nos lombos. É muito melhor agora ser corrigido por esse bom pastor, nem que ele nos quebre uma perna, nem que ele nos fira, nem que seja uma ferida quase mortal, a ovelhinha desgarrada, que o bom pastor deixa as outras lá no aprisco e ele vai atrás. É melhor, meu irmão, receber uma cajadada do Senhor Jesus agora, com o seu cajado santo, a sua bendita correção, do que naquele dia, meu irmão, ser ferido pelo cetro de ferro de autoridade do nosso Senhor. Não se esqueça que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Um dia as pessoas se prostrarão diante dEle. Hoje em adoração, naquele dia em juízo. Obviamente Ele quebrará os joelhos daqueles que estão se opondo a Ele. E eles terão que se prostrar diante do Senhor. Mas não mais em arrependimento. Vale a pena ser corrigido por Cristo hoje, não é verdade? E aí nós chegamos no último ato. E aí nós vemos a voz do Espírito Santo em seu convite ao arrependimento. Nós vimos a rebeldia dos homens, nós vimos Deus resoluto contra a rebeldia dos homens, nós vemos o Filho de Deus no terceiro ato ungido do Senhor, como aquele que recebeu toda a autoridade sobre tudo e sobre todos, e que Ele um dia há de julgar vivos e mortos. No entanto, ainda há uma esperança. E no versículo 10, há um chamado para o arrependimento, dizendo: por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. E olha que lindo isso. Versículo 12. Que chamado à comunhão, que chamado à intimidade, que chamado ao reconhecimento. Beijem o Filho. Qual é a razão desse reconhecimento de beijar o Filho? Para que Ele
Ele é igual ao Pai. Ele e o Pai comungam do mesmo decreto. O Pai está irado alguns versículos atrás. Agora o Filho se coloca na mesma posição do Pai, para que Ele, quem? Jesus, não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois, olha a advertência aqui, num instante acende-se a sua ira. E aí termina o texto com uma bem-aventurança. Como são felizes ou bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Jonathan Edwards, quando pregou um sermão muito conhecido, que ficou registrado na história, alguns de vocês, acredito eu, que já leram esse sermão intitulado Pecadores na mão de um Deus irado, que fez as pessoas quase arrancarem os seus cabelos, que fez as pessoas abraçarem a coluna do templo, achando que o chão, o piso da igreja se abriria e elas seriam engolidas vivas ao fogo do inferno. Uma pregação que marcou a história. No entanto, Jonathan Edwards, no final da sua pregação, ele diz o seguinte: no entanto, abrem-se agora as portas da misericórdia. E as portas da misericórdia estão se abrindo agora para essas nações rebeldes que tramam contra o Senhor. No entanto, esse chamado ao arrependimento tem um senso de urgência aqui. Deus não está dizendo, olha, tudo bem, vão para casa, meditem sobre isso. Daqui uma semana vocês voltem, por favor. No próximo domingo a gente se encontra e aí eu vejo o que vocês decidiram. Há um chamado de urgência aqui. O texto começa dizendo, por isso. Algumas versões vão dizer, agora, pois. Isso é uma advertência. Por isso o quê? Porque vocês são rebeldes, Deus está sentado no trono, Ele domina sobre todas as coisas, o seu Filho é rei sobre todas as coisas, e Ele julgará e virá com juízo. Por isso, sejam prudentes. E isso se coaduna com o chamado do Evangelho. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, pois ele diz, ele quem? O próprio Deus. Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Isso se coaduna com o chamado do Evangelho. Ele está dizendo, preste atenção, abram os olhos, por isso, de tudo que vocês ouviram, agora é o tempo, agora é a chance, agora é a oportunidade. E entender o chamado do Evangelho, entender o chamado ao arrependimento, isso chama-se prudência. Ele diz, reis, sejam prudentes, ou seja, por favor, aceitem a advertência. Vocês, autoridades da terra, por favor, aceitem a minha advertência. Há uma súplica aqui, por parte de Deus, aos homens, pecadores, rebeldes, sejam prudentes. Ele está dizendo, eu aconselho vocês a serem cautelosos, examinem muito bem a advertência que eu dei a vocês, sejam sábios, aceitem essa advertência. Sejam prudentes, porque muito em breve
vocês estarão diante da Suprema Corte de Deus e vocês serão julgados. E o Senhor está dizendo, mediante a esse arrependimento, então venham e adorem ao Senhor com temor e exultem com tremor. Um chamado à comunhão, um chamado à adoração. Isso é um milagre que está acontecendo aqui. Deus está olhando a homens rebeldes, a pecadores, a depravados, que declararam o seu ódio contra Ele. Ele está dizendo, não venham, venham e adorem então com temor. E tremam e exultem com tremor. Irmãos, eu caio na tentação aqui de chamar a nossa atenção nesse momento. Deus chama os homens para uma adoração com temor. É um convite, sim, de arrependimento, no entanto, Ele nos chama para adorá-lo com temor. Ele está chamando os homens para que rendam a Ele uma adoração reverente. E essa adoração só será reverente baseada no temor. E o que é temor, irmão Fernando? É medo? Não. É reconhecer os atributos de Deus, é entendê-los através do nosso conhecimento, saber quem Deus é, então Ele será adorado reverentemente. Isso não está dizendo que a alegria será eximida. Reverência não é ausência de alegria. Porque o texto adiante diz, exultem então, alegrem-se, fiquem felizes, mas no entanto com tremor. Deus chama os homens a uma adoração reverente. Essa adoração reverente conduz à exultação, ao regozijo, à alegria, no reconhecimento de quem Deus é. Eu caio na tentação de dizer, irmãos, que muitas vezes a nossa adoração é uma adoração irreverente. É uma adoração feita sem temor, sem reconhecimento daquilo ou de quem Deus é. E às vezes nos falta regozijo e alegria. Se estamos satisfeitos e reconhecemos quem Deus é, isso deve influenciar as nossas vidas. A nossa adoração, então, deve nos levar à alegria, por causa do tremor que nós temos diante desse Pai amoroso, sim, desse Pai querido, sim, desse Pai salvador, sim, mas que tem autoridade sobre todos nós. Sejamos disciplinados na nossa adoração. Por favor, vou abrir um parênteses aqui já com uma aplicação prática. Venha à casa de Deus. Obviamente Deus não está habitando em tijolos, em cimento, em nada disso. Mas venha adorando o Senhor com temor. Que temor, Fernando? Sabendo que nós estamos diante do sublime e excelso Senhor, Criador de todas as coisas, diante de Jesus, o seu Filho. E aí ele chama a uma intimidade, dizendo, beijem o Filho. Outra versão vai dizer, honrem o Filho. Beijem o Filho. Beijar um rei, meu irmão, era um ato de humilhação.
Os reis que eram conquistados por outro rei deveriam beijar os pés do seu conquistador. Era uma forma de dizer que aquele rei era vitorioso. À medida que os reis que eram subjugados eram chamados à presença daquele rei que venceu a guerra, eles deveriam então se prostrar num ato de rendição e beijar os pés ou a mão daquele rei. Deus está dizendo: rendam-se, prostrem-se diante do meu filho. Entenda que ele é um rei vitorioso, que ele não entrou nessa batalha para perder. O rei, esse rei sim virá, e virá um dia com justiça. Rendam-se a ele, entreguem-se a ele, reconheça que ele é dominador sobre vocês, que ele é um rei vitorioso. Rendam-se. E mais uma vez ele diz: qual é a razão dessa rendição? Qual é a razão desse chamado à adoração? E ele termina dizendo: para que ele não se ire e vocês sejam destruídos de repente, pois no instante acende a sua ira. Aqui está uma cláusula. Ele está dizendo: para quê? Causa e efeito. Adorem o meu filho, senão isso virá sobre vocês. Para quê? A cláusula de propósito, para que ele não se ire contra vocês. Assim como o pai, o filho também exercerá a sua ira. E ele diz mais: para que vocês não sejam destruídos de repente. Por isso um chamado de emergência, de urgência, porque a justiça sim vem e ela virá sem avisos, ela virá repentinamente. De repente, virá repentina destruição e no instante, no estalar de dedos, a ira do meu filho se acenderá contra vocês num instante, ou seja, não haverá mais tempo para réplicas, não haverá mais tempo para conversações, não haverá mais tempo para diálogos, a sua ira será exercida. E aí ele termina dizendo, colocando um bálsamo sobre toda essa mensagem, com uma bem-aventurança, potencializando aqui ainda mais a esperança, dizendo: como são felizes todos os que nele se refugiam. O Salmo termina com essa oferta gratuita. Bem-aventurados está no plural. É uma oferta para todos aqueles que quiserem vir. É um chamado universal. Aqueles que desejarem o favorecimento de Deus. Aqueles que desejarem o resgate de uma destruição repentina, então devem confiar nesse Deus, devem se refugiar no único refúgio que é capaz de salvá-lo da ira. E esse refúgio é o próprio Deus. É o próprio Deus. Qual é o requisito então, Fernando? Qual é o requisito para ser um bem-aventurado? Qual é um requisito para pertencer ao governo de Cristo? Qual é o requisito para escapar da justiça vindoura, do justo juiz? Qual é o requisito para não ser destruído como um vaso de barro? Quais são as exigências desse Deus?
Há uma só. Está nesse último versículo, e qual é? Refugie-se. Refugie-se. Proteja-se. Proteja-se no Senhor. Proteja-se nele. E a misericórdia triunfará sobre a sua ira. Fique em pé, vamos orar.